Oi, Luísa. Oi, tudo bom? Boa noite. Seja Boa muito noite. bem-vinda à nossa Obrigada. live tão esperada. Que bom. Tudo bom? Que Obrigada pelo bom convite. conhecê-la pessoalmente, virtualmente. E Sim, gostaria de agradecê-la imensamente. Eu sei que você tem uma grande demanda e prontamente atendeu a nossa solicitação de falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante, que são as práticas baseadas em evidência para as pessoas com transtorno do espectro autista. sim. Eu vou apresentá-la. A nossa live é uma live interativa, mas eu vou deixá-la bem à vontade, porque eu sei que o documento é um pouquinho extenso, né? Apesar que a gente vai falar das coisas mais importantes, que você considera mais importantes, tá? Mais Tá uma bom. vez, muito obrigada. E vou desativar os comentários para que as pessoas possam te ver. Mais uma vez, eu gostaria de agradecê-la. Luísa de Moura Guimarães é psicóloga, mestre e doutora em psicologia pela UFSCar, foi bolsista da FAPESP e realizou estágio acadêmico na Auburn University. Seu interesse de pesquisa está na área da análise do comportamento aplicada e atualmente trabalha com crianças do espectro autista usando esta abordagem clínica. É fundadora e diretora técnica da Clínica Terapia Aba, situada na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E para quem quiser, aqui no Instagram, Terapia Aba. Isso. Muito obrigada, Luísa. Underline. É terapia Underline. underline. É, Aquele tracinho embaixo, aquele assim. tracinho que faz toda a diferença. Então tá, vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. Imagina. Então, a gente fez a tradução, eu e a Roberta Dias. A gente trabalha junto aqui na clínica. A Roberta também é psicóloga, analista do comportamento, e a gente pensou nessa tradução porque é algo tão importante, né, para as pessoas que não são acadêmicas, que, enfim, para pessoas que realmente vivenciam o transtorno do espectro do autismo, mães, familiares, pais, Uhum. mães, familiares, profissionais de diversas áreas. Então, a gente achou Professores, né? importante. Eu sou dessa área da educação, muitas vezes nós, Sim. professores, não temos muito conhecimento acerca de estudos mesmo, né? Mais aprofundados acerca desse tema. Sim. Então, todas essas áreas, assim, a gente achou importante e a gente fez a tradução. E houve um impacto muito interessante, assim, muita gente compartilhou o documento, muita gente agradeceu pela tradução. Então, a gente ficou bem feliz, assim, com o resultado da tradução e o impacto que teve. Então, foi bem legal. É um projeto, né, que faz uma revisão acredito, de 2011 até 2017, Uhum. né? Então, das práticas que têm embasamento científico, as principais práticas com embasamento científico dentro do autismo. Então, tem algumas práticas ligadas à análise do comportamento aplicada, que é a minha área especificamente, né? Dessas 24 a 25 práticas são ligadas à análise do comportamento e existem práticas de outras áreas, por exemplo, a integração sensorial, Quatro ela só, né? é, é. A análise do comportamento, ela tem um histórico muito forte de pesquisa. A gente nasceu, né? A análise do comportamento nasceu juntamente com a pesquisa ligada a comportamentos, enfim. Então, essa é uma abordagem que tem muito embasamento científico, tem muita preocupação em ter experimentos. Então, dentro da análise do comportamento, por exemplo, a gente tem 3 braços principais, né? Que é o behaviorismo, fala da filosofia, da análise do comportamento, análise experimental, então, justamente essa coisa dos experimentos. Que no Uhum. Brasil, inclusive, essa área é uma área muito forte, né?
muitas pós-graduações, elas trabalham dentro da análise experimental do comportamento. Se produz muita pesquisa, né? Aqui no Brasil, enfim. E tem a análise do comportamento aplicada, que é mais voltada à prática, né? Que muitas vezes é ligada ao autismo, mas também pode ser trabalhado com diversas populações, né? Está Então, mais associada à área clínica ou não só, Luísa? A aba. o ABA, tem a ver com pesquisa, continua sendo pesquisa, né? Uhum. Mas é uma pesquisa aplicada. Então, por exemplo, tem pesquisa dentro de escola regular, né? Então, que estratégias dentro da escola regular que poderiam facilitar e ajudar no ensino, né? Garantir que o professor conheça aqueles alunos, né? Uhum. Porque uma coisa bastante complicada é isso, né? Porque eu já fui professora. Eu dou curso de aba, mas assim, eu fui professora universitária mesmo, de dar aula em curso de graduação em psicologia. E quando você dá aula, é um monte de rostinho, assim, que você não tem acesso aqui ao que as Sim. pessoas estão pensando, né? Então, eu já vi estudos, assim, que mostrava cartões, né? Fazia perguntas e as pessoas respondiam através de cartões para você acessar mesmo quanto está sendo absorvido ali, né? Então, tem intervenções baseadas em aba, empresa, em diversas áreas, assim. Uhum. Não necessariamente ligada à psicologia. Inclusive, nos Estados Unidos, a psicologia e a análise do comportamento são áreas diferentes. É Uhum. engraçado isso, porque quando a gente pensa na clínica, né, de um psicólogo, a gente já pensa assim num consultório e tal. E quando a gente fala em análise do comportamento aplicado, a gente está falando mais de uma análise de processos, né, do que funciona no ensino de determinados comportamentos. Então, dentro do autismo, o que funciona para ensinar a criança a apontar itens corretos. Né? Eu Uhum. quero que ela aponte a água, eu quero que ela aponte o celular, eu quero que ela aponte a comida. Então, como é que eu vou ensinar isso, né? Uhum. Então, a gente pensa em vários comportamentos quando a gente vai criar um plano de ensino. A gente pensa em vários comportamentos e várias estratégias que a gente pode utilizar nesse ensino. E aí, muitas vezes, né, a gente usa mais de uma prática. Então, por exemplo, Uhum. tem o uso de dica, né, que é uma prática baseada em evidência. Numa última live eu falei que é a prática que tem mais artigos, que é Não sabia, uso de dicas. o uso de dicas. Então, um analista do comportamento, na hora de criar uma intervenção, muito provavelmente ele vai estar usando estratégia de dica no ensino, né? Algo Uhum. bem comum, né, dentro do planejamento. E aí entra nas dicas mais intrusivas, menos intrusivas, uso do reforçamento. Então, eu vou usar dica, mas eu também vou reforçar quando a criança se comporta de maneira esperada, né? Então, eu quero que ela Uhum. aponte para pedir, né? Uma coisa simples. Então, ela não sabe pedir, então vamos lá, ensinar ela a apontar, pelo menos indicar o que ela quer, né? Então, eu vou pensar que entregar o item, ela aponta, eu entrego o item, esse é um reforçador. Se ela não consegue fazer sozinha, eu vou usar a dica física, né? Para que ela consiga emitir a resposta. Então, a gente não usa só uma prática, existem várias combinações de práticas baseadas em evidência que a gente acaba utilizando no planejamento. Que legal. Então, isso é importante até a gente conhecer. Por isso que você falou que vocês foram surpreendidos com essa repercussão, mas é porque realmente é uma coisa maravilhosa para as pessoas terem acesso. Porque Sim. eu vou te confessar, eu sou da área da educação e há poucos anos, vou te falar assim, sei lá, de uns 8 anos para cá, na minha experiência, é que eu ouvi falar de análise aplicada do comportamento. E eu sou Sim. da área de educação. Então, e como trabalhava com estudantes com TEA, muito me sinalizava essa área. Eu falei, opa, peraí, deixa eu conhecer um pouquinho. Então, Sim. a gente acaba que conhece
aos poucos se aproxima, mas realmente é uma ciência. É uma ciência ampla, vasta, como você falou, e a gente precisa estudar. Sim, Agora, com na certeza. nossa prática, também é importante a gente conhecer o que, vamos dizer, o que funciona, o que dá certo, o que as pessoas já estudaram, vamos dizer, para a gente encurtar um pouquinho o caminho. Com Né, certeza, Luísa? aproveitar, né, tudo que já foi Pois é. estudado e já foi produzido de conhecimento, com certeza. Eu acho que a análise do comportamento, ela tem duas questões. Eu acho que, primeiro, existe muito preconceito, né? Então, existe muito preconceito. Ah, mas vai deixar meu filho robotizado. Ah, mas não considera a criança enquanto ser humano. Eu não simpatizo, né? E, assim, infelizmente, por mais que as pessoas tenham uma resistência, é o que mais funciona, né, pro autismo. Para mim, é felizmente, né? Uhum. Mas para as pessoas que têm resistência, é infelizmente, porque elas acabam não abrindo a guarda, né? Não estando aberta a esse tipo de intervenção que acaba limitando bastante, né, a evolução, a aprendizagem, né, do familiar, enfim. Até porque a gente se comporta o tempo todo, né? E uma das questões, eu falo assim, dos fatores que pega muito nas pessoas com TEA é justamente o comportamento, né? Sim. Vamos dizer assim, esses comportamentos mais agitados, mais agressivos em alguns momentos. A gente tem falado aqui da contribuição da comunicação, como é importante também a gente dar uma comunicação para esse sujeito, é direito dele se comunicar, né? Então a gente precisa ensiná-lo a se comunicar minimamente, não só verbalmente. A gente, vamos dizer assim, considera a comunicação como a forma mesmo de transmitir aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu estou sentindo, né? Isso. E para Dentro... ensinar, a gente precisa aí de muitas dessas práticas baseadas em evidência. Sim. Né? Então, dentro desse conteúdo de comunicação, por exemplo, existem duas práticas que são listadas aqui, que é a comunicação alternativa e aumentativa, né? Que muitas famílias têm resistência também, né? Nós falamos aqui semana passada sobre isso. Que a comunicação vai ser substituída, né? Enfim. E algumas crianças, elas têm uma dificuldade mesmo articulatória, de não conseguir falar. Então, ela vai ser a única... vai ser uma possibilidade de ela ter voz, ela tem esse direito. Eu achei bem legal que você falou que ela tem esse direito, porque é uma coisa super importante. E tem a treino de comunicação funcional. Então, para aquelas crianças que têm problemas de comportamento, substituir o problema de comportamento por algo ligado à comunicação, que pode ser a vocalização, pode ser o PECS, pode ser tablet, pode ser o aponta, pode ser cartões, pode ser sim ou não com a cabeça, né? Mas o que ele precisa ou o que ele tem condições no momento, né? Exatamente. É engraçado porque eu tive algumas pessoas assim que falaram: ah, Luísa, fulaninho, João não tá conseguindo pedir o que quer, então agora eu não vou dar mais. E na verdade ele não tá pedindo o que quer porque talvez ele não tenha pré-requisitos da fala, né? A imitação, a articulação sonora, uma série de coisas. Então não vai adiantar você não dar, né? Porque é muito comum, inclusive, essa fala para crianças neurotípicas. Ah, eu vou parar de... né? Não vou dar mais, eu só vou dar quando ele falar. E a gente tem que entender qual momento a criança tá e criar condições para que ela possa falar do jeito dela, né? Isso, e aí você fala numa questão muito importante que é a avaliação. Sim. Eu preciso conhecer, e aí é um conhecer nesse sentido de pré-requisitos, de saber o que ela já sabe, que vocês, né, chamam de linha de base ali, sim, da onde a gente vai partir para a gente começar a ensinar. Exatamente. Não é super assim de importante. qualquer jeito, né? Sim.
Aí tem uma prática que é a avaliação funcional do comportamento, né? Que é avaliar, por exemplo, qual a função dos problemas de comportamento, né? Por que eles acontecem, né? Você falou aí, em alguns momentos a criança é agressiva. Por que ela é agressiva, né? Vamos entender para que a gente possa manipular variáveis e que ela possa parar de se comportar daquela maneira. Então, também tem a avaliação de repertório, que a gente utiliza bastante, mas dentro das práticas baseadas na evidência aparece a avaliação funcional como uma prática importante aí que faz o indivíduo diminuir problemas de comportamento, por exemplo. Só você conhecer qual é a função, né? Uhum. Conhecer qual é funcional nesse sentido de por que ele se comporta dessa maneira. Entender, exatamente. Uhum. E que aí, muitas vezes, a gente já conversa muito isso aqui, às vezes eu quero que ele se comporte de outra maneira, mas eu estou fazendo com que ele se comporte desse jeito que eu não quero. Então, a gente também tem que se olhar, né? Aqui a gente tem muitos familiares, muitos profissionais, muitos professores, e eu sempre falo isso aqui. Eu não quero que ele faça isso. Sim, mas o que você está fazendo para ele não fazer? Porque às vezes o que você está fazendo é que faz com que ele continue, que reforce esse comportamento que você não quer, né? Sim. Aí tem a intervenção baseada no antecedente, por exemplo, que você manipula antes do comportamento ocorrer. Então, por exemplo, pensando na avaliação funcional, na análise funcional. Eu sei por que um comportamento está ocorrendo. Então, existem 4 funções principais, né? Função de pedido, função de atenção, função de autoestimulação, função de autoestimulação e função de fuga de demanda. São essas 4. Então, vou repetir de novo que eu confundi. Fuga de demanda, atenção, pedido e autoestimulação. Então, se eu sei, por exemplo, que a criança ela está com dificuldade em pedir, eu coloco um treino de pedido funcional, né? De comunicação funcional. Se a criança está com fuga de demanda, eu posso diminuir o tipo de demanda fornecido. Né? E aí diminuindo, por exemplo, eu sei que a criança odeia matemática, então eu começo a colocar a matemática disfarçadamente nas atividades, faço atividades curtas, atividades mais fáceis, para que ela vá aceitando e aí não aparece o problema de comportamento. Autoestimulação, então, dos estudos falam de exercício físico, né? Que exercício físico diminui essas autoestimulações, né? É uma prática nova, né? Essa, com evidências mais recentes. Né? Isso, ela entrou, exercício físico, exercício em movimento é o nome da prática baseada em evidência. Ela entrou recentemente no rol das práticas baseadas em evidência, e mesmo dentro da análise do comportamento tem se estudado intervenções que possam intercalar momentos de exercício, porque aumenta a endorfina, né? Enfim. Então, é uma prática que é nova, assim, como baseada em evidência. Então, existiam estudos, mas não tinham um embasamento tão grande. Tinha alguma evidência, mas não um embasamento que hoje foi fornecido dentro desse... porque, na verdade, quando eles montaram essa revisão, eles fizeram um critério para considerar que uma prática é baseada em evidência. E esse critério era um número de artigos, se eram estudos de grupo, né, individual, enfim. Então, coisas desse tipo. Então, nesse processo, o exercício em movimento entrou, né, como uma prática nova, assim. Então, o exercício de movimento pode reduzir problemas de comportamento. Então, essas intervenções baseadas no antecedência é justamente porque a gente não quer que aconteça. A gente não quer ver a criança se morder, a gente não quer que ela se bata, né, que bata no outro. Então, é uma forma, uma prática baseada em evidência que consegue prevenir, né, aquele comportamento problema. Por isso que a gente precisa conhecer a função. Porque às vezes a gente tem um comportamento só, mas ele está servindo para várias coisas. Então a gente precisa entender aí, justamente para a gente, vamos dizer, modificar esse antecedente, antecipar, né?
Sim, antecipar que esse comportamento indesejado ocorra, né? sim. Se for, por exemplo, chamar a atenção, o que que a gente pode, por exemplo, se ele se A joga gente no pode, chão, por exemplo, a gente pode estabelecer uma condição em que de tempos em tempos eu vou fornecer atenção. Então, por exemplo, a criança tem muita necessidade de atenção. Então, eu vou criar uma escala de horários em que eu vou fornecer atenção, né, em momentos em que ele está se comportando adequadamente. Eu não vou esperar ele ter uma crise e ele para ele ganhar atenção. Uma outra forma de trabalhar o antecedente ligado à atenção é, por exemplo, eu treino que a criança peça atenção. Me dá um abraço, olha para mim, né? Então, aham, uma forma de comunicação que ele possa pedir a atenção de maneira funcional. aham, bem, bem bacana, assim, de uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais adequada, né? Sim. E deixa eu te perguntar, assim, não tem, não sei se vai ter a ver com alguma prática aí, mas, por exemplo, quando a criança tem esse tipo de comportamento, por exemplo, quando ele quer algo e ele se joga no chão, faz aquela birra e aquelas coisas, é assim, aquele comportamento bem exacerbado Bem mesmo. problemático. Aí é correto a gente ignorar? Porque eu vejo assim, às vezes quando a gente ignora, parece que fica mais forte ainda, o comportamento ainda fica É, mais esse inadequado. ignorar, ele está como uma prática aqui, que é a extinção. É uma prática baseada em Ah, evidência também. Só que eu pensa o seguinte: você não pode usar a extinção sozinha. Porque, por exemplo, a criança está com fome, digamos. Ela está com fome ou ela está sentindo dor, né? E você avaliou que ele normalmente pede por atenção, ele tem comportamentos por atenção. Então, ali eu estou extinguindo, digamos que seja comida mesmo, ele quer comer. uhum, Porque a questão da dor já é um pouco mais delicado. Mas digamos que a criança ela quer comer, né? aham, Ela tem uma necessidade, às vezes a criança tem compulsão alimentar, enfim. E aí ela começa a se debater no chão e você ignora. E aí ela começa a piorar. A extinção ela tem isso. O processo da extinção ela é uma curva que sobe para depois descer. Então existe o quê? Um aumento da resposta inadequada, uma variação da resposta inadequada. E imagina aí que a criança só estava gritando e de repente ela começou a se morder e bater a isso, cabeça. aham, Então a gente sempre quer que aquele comportamento ele seja o mais curto possível e seja substituído. Então a gente nunca usa a extinção sozinha. A gente usa a extinção, mas utilizando, colocando algo no lugar. Porque ele está se aham, comunicando. Eu quero comer, mas está se batendo, né? Se eu uso a extinção sozinha, eu não estou ensinando nada para ela. aham. Eu não estou Você ensinando. elimina um comportamento e não coloca nada. Fica um É, buraco, né? isso. Tipo, eles precisam, né, da comunicação. E não só a coisa do eliminar, mas vai crescer a curva para depois Sim, cair. Isso é muito importante falar para as famílias quando se usa o procedimento de extinção. Ó, isso vai acontecer, ele vai falar mais, ele vai gritar mais. E para depois cair. Mas eu não vou extinguir um comportamento de se morder, porque ele pode arrancar o pedaço, entendeu? e arranca mesmo. E arranca mesmo. Então, a extinção ela tem que ser feita com muito cuidado, sempre utilizando com outras práticas e sempre pensando qual é o comportamento que a criança está emitindo. Se for um comportamento grito, enfim, mas se for um autolesivo, a gente não vai esperar aquilo piorar, né? Então a gente Aham, acaba optando por outras formas de intervenção. entendi. E assim, aí a gente precisa estar preparado para isso, né? Porque se vai piorar, você tem que ser firme. Firme, Isso. E a paciente, extinção tem uma questão. persistente. E a extinção tem uma questão que é todo mundo tem que estar junto no processo, porque não adianta você, enquanto escola, enquanto educadora, trabalhar isso com ele na escola e chegar em casa a família super reforçar esses inadequados e dar tudo que ele quer
Então, a extinção vai por água abaixo, né? Então, a Aham, extinção ele é delicado de implementação, porque precisa todo mundo estar usando, né? Não adianta um profissional usar e os outros continuarem reforçando. A criança vai ficar confusa, ela não vai aham, entender, pô, mas eu me comunico desse jeito com todo mundo e com ela não consigo, né? Então, a gente tem que sempre tomar bastante cuidado na extinção. Ela pode ser um pouco perigosa, eu acho que é isso que eu queria te trazer assim um pouco para a live, né? Então, a gente sempre aham, prefere utilizar outras estratégias e, por exemplo, existe uma estratégia que é reforço diferencial, né? Então, eu quero crescer, ao invés de eu extinguir um comportamento que está problemático, eu vou fortalecer um comportamento que a criança está bacana. aprendendo, Aham, né? Então, por exemplo, a criança, quando quer atenção, ela se debate, não sei o quê. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou escolher dar atenção quando ela me chama para dançar, quando ela me chama para fazer alguma brincadeira, quando, né? Então, a gente vai escolhendo comportamentos que a gente quer crescer e aí automaticamente o comportamento, o problema vai cair, né? Porque eu vou aham, fortalecer um repertório, não vou dar tanta atenção para o outro e aí vai fortalecer e vai crescer. Então, a gente usa bastante o reforço diferencial, né? Que são os DRs, né? aham. Para evitar de usar a extinção ou usar minimamente a extinção. Aham. E você falou de fortalecer né, o repertório e ampliar o repertório também. Também. Porque às vezes eu vejo assim, mas tá bacana desse jeito, então eu estou satisfeita, eu fico na minha zona de conforto aqui, não demando, né, não ofereço, não amplio, e a gente fica mais ou menos desse jeito. Só que a gente sabe que isso não dá conta, né? Daqui a pouco a gente vai, né, extrapolar. Fica uma Porque, intervenção rasa, né? A gente não está exato, não, e pensando. modifica demais. Eu sempre falo, o que é reforçador hoje não é amanhã. Esse Sim, comportamento que está um pouco inadequado, amanhã ele pode piorar. Então, a gente sempre tem que estar fazendo essa análise, revendo, sim. elaborando, né, programas, pensando, principalmente se a gente trabalha com vários profissionais, com as famílias, eu acho que a gente tem que se juntar, né? Tem que formar Sim, uma parceria bacana aí de todos os envolvidos com essa pessoa, né? com certeza. Com certeza. Porque Quanto às vezes a mais escola fica de envolvido, a fora, gente fala, as... Ah, a gente fala que o AB é abrangente, né? Então, quanto mais a gente conseguir captar e envolver todo mundo, eu acho que é o ideal sempre. para todo mundo trabalhar mais ou menos do mesmo jeito, com uma orientação. Por exemplo, se a pessoa tem, vamos dizer, uma equipe, então essa equipe tem que se reunir com a família da pessoa, com a escola, porque às vezes eu vejo que a escola é deixada um pouco de lado, mas ou a escola não quer também, sei lá, Isso alguma coisa acontece nesse bastante. sentido. Mas por quê? Porque é complicado na escola, né? A gente tem aí 25, 30 estudantes na sala, então você vai precisar de um suporte, você vai precisar de um apoio. A legislação fala aí do mediador. Então esse mediador ele precisa ser preparado também, né? Sim, com Eu certeza. acredito nesse fortalecimento aí de todos os personagens nessa Sim. história, né? Deixa eu te perguntar, tem alguma prática em evidência, assim, para adultos? Porque eu vi pelo título do trabalho de vocês, é Crianças, Adolescentes e Jovens Adultos. E muitas Sim. pessoas me perguntam aqui na live, você fala muito de criança, você fala só de Também me criança. perguntam demais. Na verdade, a minha área de especialidade mesmo é intervenção precoce, assim, mas claro, eu tenho alguns pacientes mais velhos, enfim. Mas sempre me perguntam, e os adultos? E os adultos? Dentro desse documento do NCAEP, eles consideraram até jovens adultos. Eles até colocaram na página deles
que como projeto, né, eles querem fazer um documento desse anual, eles querem ampliar para as práticas baseadas em evidências com adultos, né, adultos mais velhos, assim, não jovens, enfim, e que eles gostariam também de trazer a prática baseada em evidência ligada à medicação, a parte mais biológica e tal. Então, eles colocam isso como objetivo para o futuro, mas infelizmente aqui eles trazem mais para crianças e jovens mesmo. Uhum, que é uma pena. Inclusive, agora a gente está aqui com um projeto falando sobre o envelhecimento das pessoas com deficiência. E eu estou me debruçando a estudar o envelhecimento das pessoas com TEA. E realmente a gente não tem muita coisa, muito material, muitos estudos nessa área, né? E a gente está envelhecendo, né? A população mundial está envelhecendo e cada vez mais a gente vive mais. Sim, com certeza tem muito trabalho ainda a ser feito. Eu sinto isso, assim, quanto mais eu trabalho, mais eu falo, ai meu Deus, mas tem essa área, tem aquela área. E quando aqui na clínica a gente atende crianças até 5 anos, né? E quando a gente deu esse limite de idade, por uma questão técnica mesmo, muita gente, né, ficou chateada, ficou triste, às vezes até ligações assim da pessoa, nossa, aquele impacto, não, mas a gente só atende até 5 anos. E na verdade não é porque por uma questão, né, de eu gosto, né, enfim, tem essa coisa não funciona, funciona. Tem bastante prática, tem estudos, mas mais por uma questão de know-how mesmo, né? A gente não consegue abraçar o mundo por mais que a gente queira, né? Enfim. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muitas clínicas para intervenção precoce, mas também tem clínicas especializadas em crianças e adultos, né? Então, é uma especialidade dentro da intervenção em aba, né? Porque existe todo um trabalho diferente com adulto, né? Então, Sim. uma criança pequenininha, você consegue direcionar fisicamente muito mais. O adulto, você já tem que ter uma outra estratégia, né? Bem mais delicado, mais difícil, assim, para mim, que eu sou, né, dessa área mais de intervenção precoce, eu acho muito mais difícil. Então, eu super admiro, assim, as pessoas que eu conheço que trabalham adultos e tudo, e fico pensando, né, quem sabe um dia eu consiga estudar e me apropriar e receber orientação, supervisão e conseguir, porque infelizmente hoje eu não sinto que eu tenho muita capacidade. Olha que eu tenho mestrado, doutorado, enfim. Mas também tem uma coisa bacana que eu acho, é que, assim, cada vez mais a gente está tendo diagnósticos ou intervenções com ou sem diagnóstico. A gente também sempre está conversando isso aqui, né? Então, quando a gente tem aí intervenções bacanas em bebês, em crianças, com certeza a gente também vai ter adultos melhores, no sentido mesmo do desenvolvimento, da funcionalidade, do trabalho, né? Do lazer. Então, assim, se a gente for ter uma perspectiva, né? Uma perspectiva de futuro, eu acredito com muito otimismo, porque agora a gente está falando cada vez mais. Não sei se é porque eu vivo nesse mundo, então a gente fica sabendo de muitas coisas, mas e a gente fala aqui todos os dias, não espere o diagnóstico. Se você está vendo que o seu filho tem ali atrasos, e a gente sempre está falando aqui dos marcos do desenvolvimento, né? Não da questão de comparar uma criança com a outra, mas que o ser humano ele tem os marcos, aquilo que é esperado naquela faixa etária. E se seu filho não tem, assim, claro que você vai buscar o diagnóstico, mas às vezes demora, né? Hoje mesmo eu vi uma reportagem de uma mãe que disse que está há 2 anos numa fila para uma consulta com o neuropediatra. Pensa, você perdeu 2 anos valiosíssimos na vida de um ser humano. Sim.
Então, assim, É é uma muito triste pena. quando a gente vê, né? Porque, infelizmente, o ABA, por exemplo, é para poucos, né? Infelizmente, ainda é uma intervenção muito cara, né? Ainda, mesmo que ficasse barato, não teria profissionais suficientes para atender todo mundo que precisaria da intervenção em aba hoje aqui no Brasil. Então, até Uhum, por isso, né, por uma questão de não ter muitos profissionais, enfim, ser uma intervenção extremamente intensa, né? Pelo menos na intervenção precoce, que é a minha área maior de atuação, a gente trabalha com uma intervenção de mínimo de 10 horas semanais, mínimo, né? uhum. Então, é uma intervenção que acaba sendo muito custosa, cara, né? E enfim, e infelizmente a gente fica pensando, né, na quantidade de indivíduos, de seres humanos que poderiam se beneficiar, enfim. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um projeto lá no em Belém do Pará, chama Aprende. E eles Não. trabalham formação de analistas do comportamento, de aba, e o supervisor, os dois supervisores dos professores mesmo, eles trabalham bastante essa coisa de treino parental, eles se preocupam bastante com a popularização, se eu posso dizer assim, do ABA, né? Ainda existe Uhum. uma discussão sobre os pais serem aplicadores, se isso funciona. Na minha experiência é um pouco complicado, mas para quem não tem condições, né, é uma opção, assim. Sim, sim. E assim, é por isso que é bacana essa tradução de vocês. Porque assim, vocês colocaram mais acessível. Assim, as pessoas vão ler, mas algumas vão se interessar e vão querer ir além. E isso é Sim, muito importante. Vai ser aí um incentivo para as pessoas estudarem e se apropriarem. Como você falou, a gente lança mão de mais de uma prática dessa. Então, a gente precisa conhecer, né? O sim. pessoal ali do Centro 1 está perguntando quando vai ter o curso. Eu vou anunciar aqui, gente. A gente está se reunindo. Nós vamos fazer um curso envelhecimento ativo para pessoas com deficiência intelectual e TEA. Mas a gente ainda está pensando, pode deixar que eu vou dizer aqui. Vamos falar mais um pouquinho dessas práticas. Quais Tá. outras práticas que você poderia falar para a gente? Olha, tem, por exemplo, o momentum comportamental. O que é esse momentum Ah, boa. comportamental? Uhum, O momento comportamental, por exemplo, é uma estratégia que a gente utiliza de utilizar atividades mais fáceis que a criança já sabe para facilitar a aquisição ou a apresentação de uma resposta mais difícil. Então, por exemplo, a criança sabe imitar, bate palma, mão na cabeça, manda beijo. Aí eu vou lá e boto dar tchau no meio. Então ela tá respondendo a demanda, né? Ela se sentiu segura para responder aquela demanda que ela já sabia, entendi. e aí eu jogo uma mais difícil e consegue apresentar aquela resposta que é mais difícil, que normalmente ela não apresenta separada. Então, é uma estratégia muito comum que a gente utiliza dentro da intervenção em aba para facilitar a aquisição de repertórios mais difíceis, novos, né? Uhum, Enfim, tem algumas pessoas que até quantificam quanto da terapia tem que ser fácil e que a criança já sabe, quanto da terapia teria que ser mais difícil, né? Mas eu acho que é uma coisa muito individualizada mesmo. uhum, Tem de outras áreas que não são aba, tem a estratégia comportamento cognitivo, estratégias instrucionais, que esse está ligado à psicologia cognitiva, então esse não está dentro da análise do comportamento. Tem a intervenção mediada por música, que também não está dentro da análise do comportamento, mas a gente até entende, né? Porque é um super reforçador. Então, eu utilizo a música como reforçador o tempo todo, né? As uhum. crianças amam as músicas, enfim. Então, a intervenção mediada por música também é uma intervenção nova, que se tornou uma prática baseada em evidência
recentemente. E tem a integração sensorial, mas é a integração sensorial de Aires, né? Então, assim, é específica, né? Outras práticas da análise do comportamento. Existe a modelação e a videomodelação, que é você dar o modelo. Então, sabe aquela frase que diz assim, mais importante é o que você faz do que você diz? Então, essa é uma prática baseada em evidência. Quando você mostra a criança como você faz, então, por exemplo, eu estava conversando com uma colega que é especialista em alimentação. Ela fala a importância de comer junto com a criança, de você também comer aqueles alimentos que você está oferecendo e a criança está rejeitando, né? O modelo que você está fornecendo. Então, é muito comum, por exemplo, a criança é pequena e ela almoça num momento diferente dos pais. E esse é um modelo importante para você fornecer, né? Um modelo de alimentação, de escolha alimentar, de comer tudo que tem no prato, né? Isso, como mastiga, né? Tem que mastigar, porque tem muitos que vão colocando na boca e vão engolindo sem mastigar. Sim. Então, a modelação é isso, é você dar o modelo para a criança, o indivíduo, o adulto, enfim, ele repetir. Então, isso serve não só para o TEA, né? Mas, por exemplo, quando eu quero aprender algo, eu também observo o que o outro está fazendo e eu repito, né? Então, por isso que o processo, o ensino da imitação é tão importante, porque através da imitação é que a gente aprende muito. Eu tive um menininho que ele aprendeu a imitar e ele começou a imitar tudo. E aí ele começou a imitar os colegas brincando, ele começou a imitar a forma como as pessoas falavam, né? E as gírias, e enfim. E aí ele foi. E aí ele super se desenvolveu, porque esse é um elemento muito importante, especialmente para você ensinar coisas que, né, que o mundo está te mostrando, né? Enfim. Então, essa é uma prática baseada em evidência, está ligada à análise do comportamento, que é o ensino através de modelos. E a videomodelação é por meio de vídeo. E a videomodelação é uma variação desse modelo, mas através de vídeo. E tem crescido bastante os estudos dentro da videomodelação, né? Muita gente realmente comprovando que a videomodelação é algo realmente para ser utilizado. Né? E é uma coisa engraçada porque hoje a gente assiste vídeos o tempo todo. O tempo né? todo. Nós estamos nessa época. Gente, os estudos vão bombar nessa área agora, porque as aulas, né, são virtuais. Sim. Então, a gente está num momento propício para trabalhar, né, com videomodelação. Sim. Então, a videomodelação, por exemplo, na nossa clínica, a gente está utilizando a videomodelação para copiar rosto, porque tá todo mundo de máscara e eu não vejo mais a criança não vê mais o rosto, mas ela precisa imitar os rostos, né? Cara de triste, cara de feliz, cara de assustado e tudo. Já era difícil sem máscara, e agora com máscara, então? Então, a gente utilizou a videomodelação. Então, existem vários estudos em várias áreas para trabalhar socialização, brincar, enfim. Então, o modelo aí no ensino através de vídeos, né? Uma prática baseada em evidência. Eles quiseram dividir. Uma coisa é um modelo né, ao natural e o modelo em vídeo. Então, eles dividiram as duas práticas como diferentes, assim. Mas o princípio é basicamente o mesmo. Você falou aí natural, eu lembrei do ensino naturalístico. Ele também está, né? Dentro das práticas baseadas em evidência, sim. E aí entra o DTT e as intervenções naturalísticas, que muitas vezes as pessoas pensam que são coisas antagonistas, mas são complementares, né? O DTT ajuda a ter mais controle, a ensinar comportamentos alvos que precisam de mais atenção. E o naturalista que é aquilo que a gente chama de treino na mesinha, seria isso? Mas o DTT você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer. Não, eu sei, mas assim, vamos dizer assim, foi popularmente conhecido, eu acho que até por isso esse mito, né? Daquela coisa bem. Bem ali, só num espaço de treino.
Por isso que eu gosto até de falar, porque realmente é um mito, né? As pessoas têm essa impressão. Mas como você falou, a gente trabalha, não é só na mesa, né? A gente trabalha em todos os ambientes. Mas Sim, e tem eu uma acho que forma foi mais legal para as estruturada, pessoas né? entenderem que essa é uma das 24, 25 práticas da análise do comportamento. Então, né, Uhum. ampliou talvez para muita gente o que a análise do Isso. comportamento é, porque não é reduzido a Desmitificou. uma prática. Isso mesmo. Muito As, bacana. as intervenções naturalísticas, ele lista aqui algumas que são, ele fala manualizadas, né, que tem um manual, que tem uma forma específica de fazer, e intervenções mais naturalísticas sem esse tipo de manual. Então, muita coisa dá para ser ensinada e só é ensinada de maneira mais natural. Por exemplo, o mando, o pedido, né? Eu preciso que a criança queira coisas para poder treinar ela a pedir a água, para abrir a geladeira, para pegar alguma coisa em cima da mesa, né? Para poder ir no parquinho, para ir na piscina. Então, só num ambiente natural para treinar isso mesmo, né? Eu falo assim, esse momento em especial está muito bacana também para isso, para as famílias perceberem, né? Olharem os seus filhos, enxergarem. Porque às vezes a Sim. gente olha e não enxerga, né? E aqui a gente fala todos os dias isso. Vamos olhar o nosso filho, vamos enxergar, vamos ver quem é o seu filho, né? A gente não tem muita teoria, né? As famílias, cada uma de uma área e tudo, mas você tem mais tempo para observar o seu filho agora, né? Sim, Então eu vamos acho isso ver super exatamente importante. o que ele precisa, o que ele quer, como é que ele está pedindo. Vamos ensinar a maneira correta, né? No dia a dia ali, né? Bem Sim. Aí entra funcional mesmo. numa outra prática baseada em evidência, que é a intervenções mediada pelos pais, né? O Uhum, quanto é importante a gente planejar coisas para os pais fazerem, né? Então, verdade. esse treino de pais, treino parental, é algo super importante. Eu acho que aquelas famílias que mais se dedicam, né? Mais a criança evolui, né? Claro que com as limitações delas, enfim, mas a gente tem um parceiro de trabalho ali muito, né, muito bom. Então, Uhum. reforça até o próprio terapeuta, né? Pô, eu pedi para os pais fazerem isso, eles fizeram, né? Então, é super importante o engajamento dos pais e muitas vezes eles estão adoecidos, né? Sim, Então, sim. essa é uma E questão que até não. bom para eles se sentirem também motivados, apoiados, né? Sim, É uma forma, assim, da gente ter essa parceria mesmo. sim. Não está como prática baseada em evidência, mas existem muitos estudos falando das famílias mesmo, né? Do estresse que as famílias passam, enfim, de questões mentais mesmo que as famílias precisam saber lidar, né? Uhum. E, e é algo que eu vejo muito na minha prática, a importância da gente dar atenção às famílias, esse acolhimento, essa atenção, essa orientação, né? Para reduzir um pouco esse estresse. Pô, eu não sei o que fazer quando ele está se jogando no chão, né? Me Sim. ajuda, o que que eu faço? Né? Então, é, a gente tenta reduzir um pouco esse estresse, tentando criar condições que possa possibilitar que a criança possa apresentar respostas mais funcionais, que ela possa, né, ter mais autonomia, enfim, Uhum. que é super importante. Deixa eu te falar, nosso tempo já está acabando. Eu sei que ainda falta um pouco, assim, algumas ainda. Mas Sim, é as que bastante. faltam, pois é, a gente vai precisar marcar outro dia para a gente Sim. concluir. Mas, assim, qual que você consideraria das que você ainda não falou? Porque a gente tem só 5 minutinhos ainda. Então, escolhendo uma última, eu escolheria o treino de habilidades sociais, né? Porque Aham, a gente pensar que dentro do TEA o critério diagnóstico é justamente a dificuldade de comunicação, que a gente falou, treino de comunicação alternativa, treino de comunicação funcional.
E a outra questão é o restrito, o repetitivo, a dificuldade social, né? Então, o treino de habilidades sociais é algo importante. E essa habilidade social pode ser dizer bom dia, boa tarde, é ficar perto de uma criança, vai depender da criança que você tem, do adulto, enfim, do adolescente. Mas cada um vai ter como aumentar essa interação. E eu acho que essa interação pode ser divertida, pode ser reforçadora, pode fazer com que a criança realmente se interesse genuinamente pelo outro, né? Então, eu acho que esse seria uma última prática baseada em evidência que eu escolheria, assim, das que estão faltando. Perfeito! Ó, a minha xará, Rúbia Thompson, falou, chama a Luísa novamente. A live vai ficar salva, gente. Ela fica aqui no IGTV e amanhã a gente posta lá no meu canal do YouTube, Mara Rúbia Martins, tá? Estão pedindo a Rúbia de novo. A Luísa pode passar mais informações sobre os cursos dela? Como posso contactá-la? Então, aí eu gostaria só de pedir, né, que você faça suas considerações finais e aí já pode divulgar os seus cursos, o seu site. Então, a gente está preparando cursos, enfim, a gente está com alguns projetos, mas a gente ainda não tem nada fechado. Então, quem puder seguir lá a página da clínica, né? Terapia Aba, _. A gente está produzindo um material bem legal, falando dessas práticas baseadas em evidências, entre outros assuntos. Então, tá um Instagram bem interativo e com certeza a gente vai divulgar quando a gente tiver um curso fechadinho. Ah, que bom. Luísa, mais uma vez, muito obrigada pela sua gentileza. Depois a gente pode marcar uma outra data, eu vou conversando com você, para a gente falar mais das práticas que estão faltando e de outros assuntos também que você gostaria de falar. Você falou que trabalha com essa faixa etária aí até 5 anos de idade, a gente também tem grandes demandas aí nessa faixa etária. Muito obrigada, viu? Imagina, obrigada pelo convite e todos que assistiram. Acho que o pessoal gostou, né? Quase 60 pois pessoas. Pois eu vou abrir os comentários aqui, mas ela é ótima. Gostaria de saber se em Brasília possui curso. A gente vai falar sobre isso. Luísa, muito obrigada. Desejo todo sucesso para você, viu? Muito obrigada mesmo. Imagina. Um beijo grande. Tchau, tchau.